hoje o Dia Internacional da Mulher e a maior população do mundo são as mulheres, e quem não são os filhos delas, né? São os filhos delas. Então assim, não tem como que não surgir disso. E eu vou trazer aqui uma mensagem que fala um pouco da gente no que diz respeito à mulher, né? E aí, geralmente, quando a gente vai falar de mulher, existe uma referência bíblica, que ela é uma referência bíblica já que é sempre falada, né? Que é Provérbios 31. Então, falou de mulher, vai lá, Provérbios 31, né? E aí, por quê? Porque fala de várias características, né, daquela mulher. Mas eu vi um trechozinho da Ana Paula Valadão que ela fala bem assim: mulher virtuosa. Essa mulher virtuosa, ela é uma mulher que existe uma palavrinha no hebraico que não existe uma definição, né, um conceito, porque a gente conceitua tudo, né? Mas para ela não existia um conceito. E aí, quando vai para a língua portuguesa, que diz mulher virtuosa, o que é? É mulher guerreira. Mulher que como se fosse forte como um exército. E aí a gente olha pra gente e a gente nem sempre quer ser esse exército, mas essa essência está ali, né? E ela até coloca lá que a segunda referência dela está em Samuel, né? Quando ele fala bem assim: quem é que vai chamar, quais são os homens que você vai chamar, Moisés, para estar designando esse povo junto com vocês? Então vou chamar os homens virtuosos, porque são os homens de guerra. E aí a gente pega e olha pra gente, olha pra nossa luta do nascimento, porque sofre a mãe e sofre a gente. E aí também tem aquela situação de que quando uma mulher engravida, ela tá grávida e ali dentro dela ela está gerando um outro filho que já tem seus óvulos lá dentro. Então isso quer dizer que você está carregando a sua geração e a geração futura. Olha que tremendo. Olha a ligação que a gente tem com aquilo que nasce da gente, né? Então, mulheres de fé, né? Como a gente pode estar se conceituando. Uma mulher fortalecida para transformar o mundo, não é? O que é o nosso mundo? O que é aquilo que rege aquilo que a gente está fazendo, né? E aí ele fala assim que nós somos chamadas e nós somos fortalecidas por Deus. E aí ele vai lá, né? Em Esther, que diz assim: uma mulher que enfrentou seus medos e arriscou tudo para salvar o seu povo. E aí a gente se coloca nesse lugar: quem é o nosso povo? Quem somos nós? E o que a gente está fazendo da nossa vida? Quem é que nos segura? Quem sabe se não foi para um momento como esse que o Senhor nos chamou e nos designou a esse posto de rainha? Né? É uma pergunta que nos faz refletir. Por quê? Porque a gente sempre se coloca nesse lugar do não merecimento. A gente sempre, quando fala assim: mas era porque era a rainha Esther, e naquela época os reis eles não eram bem-vindos, não eram bem vistos. Por quê? Porque eles tinham que comandar com muita força. E isso designava também mortes, né? Cobranças de impostos. Então, ser rei ou rainha naquela época era um status. Mas a cobrança que vinha disso é a cobrança que a gente faz hoje pra gente. Dentro da nossa concepção, dentro da nossa cultura e dentro da nossa estrutura familiar, né? E aí a gente sai um pouquinho lá de Esther e vem para Débora. Débora era uma líder forte, mas ela também era profética. Ela guiou Israel com sabedoria e muita coragem. E aí quando você olha para você, o que você hoje está fazendo que está exigindo de você essa coragem toda, né? Existir já exige da gente coragem. O mundo que a gente vive exige essa coragem, né? E aí ele também fala aqui no texto sobre Maria.
Maria, mãe de Jesus, aquela que foi escolhida, né? Aquela que foi escolhida por um propósito grandioso e confiou Deus a ela essa plenitude de trazer o nosso Salvador. E aí eu fiquei pensando, pois ela engravidou, ela teve Jesus e ele veio dentro da palavra quando conceitua o nosso Salvador. O que é hoje o Salvador? Da onde é que a gente está se salvando? O que é que precisa salvar a nossa existência nessa terra? O que nós hoje, colocando nesse lugar de uma mulher de fé, de essa mulher de coragem, está fazendo para que não me seja garantida uma salvação pós-morte, mas que esteja salvando a mim e quem está próximo de mim todos os dias? Que esteja salvando a gente da incredulidade, que esteja salvando a gente da injustiça, da impiedade, da enfermidade, né? Que esteja salvando a gente da nossa falta de humildade, da nossa falta de fé. Porque o Senhor, Ele não veio para nos salvar na forma literal, porque só após a morte eu vou ser salva, porque eu vou para o céu. A nossa salvação, ela é diária, ela é uma construção. Ela é uma construção do nosso maior dilema, que é aquilo que está dentro da gente, que ainda não acredita e não confia que a humildade e o amor e a graça é que vai nos levar para esse lugar. Esse lugar que já existe e que a gente não precisa saborear ele depois da partida. A gente precisa saborear ele durante a nossa vida, porque senão não vai fazer sentido. E um dos maiores lugares de tesouros escondidos se chama o cemitério, porque lá os sonhos foram destruídos, apagados e enterrados. E hoje nós estamos aqui para nos encorajar a vencer todos os dias aquela palavra que a gente recebe, que a gente não gosta, aquele olhar desumano do outro para com a gente. Isso sim é ser uma pessoa de coragem e de fé, porque você vai passar por isso e vai dizer: isso não vai me atingir, isso não vai tirar de mim o peso da glória de Deus, porque é essa que faz sentido para a minha vida. É isso que me tira desse lugar de não salvação. Porque se o Salvador veio, ele veio para nos ensinar que a salvação é esse lugar de rendição, dia após dia, dia após dia. Estou me fazendo entender, gente? Amém. Amém. E aí, geralmente quando a gente está nesse lugar que é chamado de igreja, a gente nem chama de igreja, a gente chama de lugar de culto, porque a gente não quer se colocar naquele lugar de um nome que já magoou, que já feriu, que já separou, que já dividiu, que já excluiu. E nesse lugar de culto, a gente geralmente tendencia para colocar as referências bíblicas. Mas nós, mulheres, temos um papel fundamental nessa história, na história da humanidade. E aí quando a gente olha lá para a irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, né? E a gente vai vendo a construção dessas mulheres que nem sempre foi dentro da igreja, mas que elas trouxeram na sua essência a essência de Cristo. E que elas salvaram muito mais do que muitas igrejas. Porque elas salvaram na atitude, elas salvaram no acolhimento, elas salvaram na inclusão, elas salvaram na validação que elas davam por onde elas passavam. E isso é que faz a diferença. E aí ele cita aqui algumas mulheres da história que agiram com muita coragem, com fé, né? A Harry, que fala de uma cristã abolicionista que libertou centenas de escravos na época. Rosa Parker, que enfrentou a segregação radical como um ato de coragem. E a gente que está hoje dentro da nossa história de vida, qual é o ato de coragem hoje
que está precisando da gente desse posicionamento. Porque a gente não precisa, geralmente a gente quer um intermediário, né? Para resolver as nossas coisas. Como é que eu vou resolver isso? Eu vou pedir ajuda dos universitários, vou pedir ajuda do ciclano, do outro. Mas aí você olha para você e diz assim, mas isso está dentro de mim, quem vai resolver sou eu. E muitas vezes a gente, mesmo caminhando com muita gente, a gente se sente só, mas a gente nunca está só. Porque essa foi uma garantia dele, que ele jamais nos deixaria, nos abandonaria. A gente ainda agora cantou sobre isso, né? Então, muitas sofreram perseguições, inclusive a perseguição da igreja, né? Como eu estou falando. E aí o chamado de Deus para as mulheres hoje é continuar nos forjando dentro desse perfil de amor. O amor que não separa, que não exclui, o amor que agrega, que traz valor. Esse sim é o verdadeiro amor de Cristo para a gente, né? Independente dos desafios, Deus nos fortalece cumprindo o nosso propósito. Sábado passado, eu também fui designada por Deus, né, a trazer a mensagem. E sábado eu estava assim, bem visceral, foi uma ministração muito maravilhosa, foi uma entrega muito grande, porque eu realmente estou passando por um momento muito delicado na minha família. Meu pai está internado há 2 semanas, já ontem ele subiu para o centro cirúrgico porque precisava fazer um catéter de urgência, voltou para o leito e quarta ou quinta-feira ele já está basicamente aí batido o martelo para ele ser operado. E Deus ele tem falado tanto comigo nesse tempo, nessa estação, que eu até digo para Deus a importância desses momentos de apertos na nossa vida. Porque quando não existe esse tempo, a gente tendencia a de boa, né? A estar de boa. E o estar de boa é bom, mas esse lugar de refinamento, quando a sua alma vira do avesso, é um momento de mais entrega. Até comentei isso com o Rafa, que ele disse, eu sei que você está passando por esse tempo, qualquer coisa eu trago a palavra. Eu disse, não, pode deixar, porque mesmo com tudo isso que eu estou passando, está existindo uma grande entrega. E essa entrega, ela fala daquilo que a gente se permite. Porque muita gente passa pelo refinar, mas parece que não faz sentido. E aquilo vai se perdendo. E a nossa identidade também vai se perdendo diante disso. E aí, a gente precisa compreender esse olhar carinhoso de Cristo para com a gente, porque é Ele quem nos acolhe. É Ele quem nos coloca nesse lugar de força e de coragem. Não é porque a gente quer, é porque isso já faz parte. Isso está dentro da gente. Quando a gente mesmo por vezes diz assim, meu Deus, nem eu acredito que eu tive coragem de fazer isso, ou que eu superei isso, né? Por vezes as coisas que acontecem na vida da gente, a gente não acredita que aquilo aconteceu e que a gente foi forte o suficiente para passar por aquilo, né? A gente pode falar do nascimento. O nascimento é uma coisa extraordinária, né? E aí, isso aí já fala da força de Deus e desse papel fundamental que nós temos para a nossa humanidade. E aí, eu queria... Quando se fala, quando nós falamos um pouquinho de Esther, nós podemos ler que Esther, ela trouxe essa ideia de coragem e de propósito, porque de repente foi tirada do seu habitat, da sua casa, da sua família, foi colocado no reinado, foi escolhida como rainha, e de repente aquilo tudo se perde, porque ela não podia mais nem entrar na presença do rei. Foi dada a ela tudo aquilo, mas ao mesmo tempo, com pouco tempo, foi tirado dela. Quantas vezes e em qual lugar nós estamos nessa mesma posição? Nessa posição de que nos tiram da gente aquilo que um dia nos prometeram e que aquilo foi vã palavra.
E qual é a coragem dentro da gente de lutar para que aquilo não seja tomado, porque de fato aquilo é nosso. E a gente tem a tendência de desistir, de fracassar, por quê? Porque nós estamos amontoadas de acreditar no que os outros dizem e não no que Deus fala. Nós estamos cansadas de ouvir palavras, de ouvir decretos e ficar se alimentando dessas coisas. E é quando a gente precisa se olhar de verdade diante do espelho ou diante de qualquer situação e nos entregar nessa essência do amor do Cristo, que não tem nada a ver com cor de cabelo, com cor de pele, com gênero, com nada. Isso tem a ver com a essência, com aquilo que vai de encontro ao Senhor, porque quando Ele nos olha é dessa forma, né? É de tanto amor que a gente não consegue compreender. E aí, quando se fala de Débora, como eu falei, a gente falou de propósito, falou de coragem, a gente já falou de força, de liderança, que foi Débora, falamos de Maria, que destaca essa transformação da nossa vida através do Cristo, que é esse novo começo, e também de outras mulheres como você e eu, né? E aí, gente, eu disse assim pro Rafa, Rafa, eu vou levar essa palavra e eu queria também fazer uma coisa diferente. Por quê? Porque foi aquilo que, como eu comecei a falar, eu disse assim, quando existe uma mulher forte, é porque do lado dela sempre tem uma mulher forte. Que foi a mãe, ou que foi a irmã, ou que foi a tia, ou que foi a amiga. Sempre tem alguém que segura a nossa mão, né? Sempre tem alguém. E eu disse assim, o 8 de março, ele fala de um protagonismo, de uma conquista, daquilo que a gente fez para a nossa vida durante a nossa história. E esse protagonismo, ele precisa ser compreendido pela gente da forma que a gente de verdade quer. E eu disse pro Rafa, eu não quero estar nisso sozinha, né? Não quero estar nisso sozinha, hoje eu não quero trazer uma palavra sozinha. E eu queria poder trazer as meninas para cá junto comigo, para que elas também estivessem aqui fazendo parte disso. E aí eu queria assim, que vocês ficassem livres para vir ou para não vir. Mas eu queria que só, eu iria fazer uma pergunta para você e você iria responder. Diante daquilo que o Senhor vai decidir. Fazer aqui um momento mais dinâmico, mais didático, para tornar vocês protagonistas desse dia, assim como eu. Acreditem, já foi bem difícil estar aqui, né, Rafa? Acreditem. Mas hoje eu queria que fosse uma coisa mais parceria, sabe? Mais mostrando que uma com a outra consegue. E aí eu vou ser bem professora, né? Tem uma professora ali, tem uma professora aqui. Quem mais aqui é professor? 2 professoras, 3 professoras. Olha aí, ó, estamos conectadas, né? Então, tipo assim, a professora, quando ela diz, vocês vêm? Não, agora eu vou chamar. Não vem não? Agora eu vou chamar. Ai, ai. E aí, alguém para vir aqui comigo? Rafa? Ah, Celso, o Rafa tá fumando. Você pode trazer 2 cadeiras aqui na frente para mim? Você estava falando a palavra de Deus lá na mesa da escola. Eu senti a sua vontade de ser tremenda. Eu preciso ir lá. Eu preciso ir lá, preciso conhecer esse lugar. Porque esse lugar parece ser maravilhoso. E cada vez que você falava, mais eu queria ouvir. Mas infelizmente, né, o tempo passou tão rápido que nós tínhamos que voltar a trabalhar. Mas a vontade era de ficar mais e mais e ouvir mais ainda a palavra de Deus. Porque as coisas que você falava ali naquela mesa, naquele momento, eu acho... Durante o nosso almoço no trabalho. Durante o almoço. Com certeza, não só eu senti, né, é uma coisa tão forte. O amor de Deus é algo que é tão difícil de explicar, que só sentindo para saber como é. Então foi naquele momento
Amém. Amém. Que lindo, né? Então, a gente às vezes acha que não somos esses agentes e que às vezes nem precisa falar, né? Como ela mesmo falou aqui na semana passada, não foi dessa forma, mas ela depois falou que por vezes ela teve vontade de ir lá na minha sala porque eu estava de uma forma diferente. E hoje, gente, a gente pode olhar para aquilo que o Senhor tem designado para a gente. Então, eu fiz uma pergunta para ela e ela trouxe alguém que foi condutor da parte de algo que foi maior de Deus. E que lindo isso. Aquele dia lá no trabalho eu estava sentindo. Você estava uma muralha, mas naquela muralha tinha várias fissuras. Que mesmo você demonstrando aquela mulher forte, como você sempre demonstrou, mas dava para enxergar e sentir a tua dor, sem precisar falar contigo. Mas sabe aquela vontade tão forte de chegar lá e te abraçar e dizer, olha, não sei o que está acontecendo, mas isso vai passar, porque tudo isso que está acontecendo é para te tornar uma mulher mais forte do que você já é. E qual foi uma palavra que você já recebeu e que no momento difícil isso te sustentou? Eu sempre ouço muitas palavras fortes que vêm de você, tanto na escola como aqui. Semana passada, gente, foi tão forte. Eu lamento que vocês não estavam aqui, mas só tanto aqui para sentir o que eu senti. Semana passada foi uma coisa, foi um amor tão grande, foi uma palavra tão forte que me deu mais e mais vontade de estar aqui todos os dias, se eu pudesse, mas enfim, né? Temos outras obrigações, mas todos os sábados, em nome de Jesus, eu estarei aqui. Amém. A nossa protagonista. Amém. Peraí, rapidinho. Se não caindo, tá bom. Feliz Dia das Mulheres para sempre. Que lindo, né, gente? Quem vai ser a próxima? Eu vou precisar chamar? Bora, Vivi? Vai, Gi! Bora, Vi! Tudo certo. E aí, houve em algum tempo que quando ele fala assim, seja forte e corajosa, se essa mensagem, se essa palavra ou a sua fé em algum momento foi a alavanca para você superar alguma dificuldade, como foi para você? Eu nasci num lar evangélico, né? Eu sempre frequentei, minha mãe sempre foi cristã, então desde pequenininha eu sempre caminhei, né? Eu sempre estava dentro da igreja, me meti em alguma coisa, só que em algum momento ali eu me perdi, né? Eu quis conhecer o que estava lá fora. Curiosidade, né? Curiosidade às vezes vem para atrapalhar a nossa vida. Aí aconteceu uma série de coisas que estava dando tudo errado. Estava dando tudo errado, acho que era por volta de 2015, 2016, 2017, até 2018. Só foi evento de coisa ruim. Aí eu fiquei, meu Deus, e agora? Cadê? Eu tava dentro da igreja,
fazia nada de errado e era sério coisa ruim acontecendo. Eu falei, cara. Então teve um momento que eu deixei de acreditar. Só que teve um dia, eu estava lá dentro do meu quarto. Tudo acontece quando a gente está ali no cantinho, né? Triste, deprimida. Aí veio um amigo meu, mandou uma mensagem pra mim. Não é cristão, não procura ser também, nem gosta. E ele falou pra mim, Evi, tem uma coisa que tá aparecendo no meu Face vários dias. Aí o que tu acha? E era exatamente esse versículo. Aí eu fiquei assim, não sei o que tá aparecendo pra ti especificamente, né? Aí ele perguntou como é que eu tava, se eu ainda tava caminhando. Eu falei, não tô. Aí ele começou a fazer essas perguntas cabeludas. E ele falou, tu não sente falta? Sobre isso, eu falei, eu penso voltar, eu tenho saudade. E ele falou, já parou pra pensar que foi só uma prova? Vai levar 4 anos de prova, direto. Aí ele falou, a gente tem vários personagens, né, no contexto bíblico que sofreram pra caramba e não foi só 4 anos. Aí não adianta querer comparar a história. Aí realmente foi só isso que ele falou e depois eu fui tentar dormir, não conseguia dormir de jeito nenhum. Aí eu sentei, eu não quis ajoelhar por birra. Eu sabia que eu tinha que fazer isso, mas eu não queria. Eu tava lá resistindo, aí eu sentei na beirinha da cama e falei, aí eu comecei a chorar por nada. Aí veio aquela sensação de como eu vi que não era da minha vontade. Nada que eu fizesse ali ou que eu pensasse em fazer ia dar certo em algum momento se não tivesse direção. Eu tentei fazer várias coisas, dar certo, um estudo diferente, uma atividade diferente, não dava certo, eu nunca consagrei, nunca coloquei o Papai do Céu na frente. Aí ele falou, tenta pelo menos uma vez, me coloca na frente, deixa eu te guiar, tem só um pouquinho mais de fé, tu vai ver que vai dar certo. Aí no dia seguinte, a mãe era domingo, a mãe falou, vamos comigo. Eu sempre negava, eu falei, não. Nesse dia específico, eu acho que foi até minha mãe mesmo que falou. Comigo já tinha dado tanta coisa certa que nem imagino. Então, ali naquele contexto foi onde a gente realmente foi, na verdade, um pontapé inicial de novo. Né? Que tudo que faltava ali era um pouquinho de fé. Só isso. A gente realmente não vive se não tiver se não tiver uma força do nosso lado. E é só isso que a gente precisa. Foi o que começou de novo. Que história linda, né? E quantos de nós não somos desafiados a esse retorno, a esse voltar, né? E acredite, não é
voltar para Jesus, porque Ele nunca está fora, Ele sempre está dentro. Esse foi o reconhecimento de que você precisava voltar para você, porque você é a imagem e semelhança de Cristo. E tudo que você faz, independente de estar dentro da igreja ou não, reverbera esse amor maravilhoso da parte dele. E que não há nada nesse mundo que nos separe disso. Nem altura, nem profundidade, nem lugar. A única coisa que nos separa do amor de Deus somos nós mesmos. E esse amor, ele perpetua na nossa vida quando a gente volta para esse lugar. Esse lugar de nós mesmos, porque quando a gente gente encontra Cristo. E quando eu olho para você, eu vejo Ele. Eu vejo Ele, porque nós somos a imagem e semelhança do Cristo. E nada nos separa. Nada. Obrigada pela sua participação. Que lindo! Nossa protagonista, peraí, protagonista, fica aí. Obrigada, viu? Que lindo, né, gente? A gente vai se deparando. Quando eu falei, eu não fazia ideia. Quando eu falei isso pro Rafa, eu não fazia ideia do poder que seria tudo isso. Porque isso não nos cabe. Isso cabe ao Espírito Santo, isso cabe a Deus. Isso cabe àquilo que a gente se propõe. E quando a gente começa a sentir que alguma coisa está desandando, volte para você. Porque a gente nunca se separa. Não há nada nesse mundo que nos separe. Nada. Porque aquele que é nascido de Cristo, nova criatura é. E tudo se faz novo. Independente daquilo que ser. Quem vai ser a próxima? Eu chamo? Vamos lá, meninas. Vamos lá, Hannah. Vem aqui. Vem aqui. Fale um pouquinho aqui pra gente daquilo que o Senhor quer que você fale. E aí ele diz assim, ó. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor disse. Feliz é aquela que creu e que se cumprirá aquilo que o Senhor disse. Hannah, você já viveu alguma situação que você precisou confiar assim totalmente em Deus, mesmo sem você ver que tinha algum caminho pela frente? Sim. Já? Então conta pra gente. Então, para quem não sabe, eu tenho um filho de 1 ano e desde que ele nasceu a gente teve muitas lutas, questão de saúde. Ele nasceu com um problema no rins dele e teve um momento da nossa vida que ele pegou pneumonia e olhando assim pra ele parecia que ele estava muito bem, só que teve um dia que ele passou a ficar muito mal, com muita febre, muita tosse. Aí eu resolvi levar ele no hospital. Pra mim, eu achei que a gente só ia lá e ele só ia ser medicado e a gente ia voltar pra casa. Só que no exame tinha dado uma alteração. Aí a médica disse, meu Deus, a gente vai ter que internar ele, não tem jeito, a gente vai ter que internar. Aí eu, sem chão, eu falei, não, pelo amor de Deus, eu posso cuidar em casa. Ela, não, isso não é cuidado em casa, isso é tratado aqui. Ele vai ter que ficar aqui. E naquele momento eu comecei a chorar, não sabia nem o que falar, o que fazer, para quem ligar. E eu falei, tá bom.
E eu fiquei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer, né? Tá só eu e o bebê aqui e eu vou ficar aqui, eu vou confiar, né? A gente ficou quase uma semana. E durante essa semana eu questionei muito a Deus. Eu falei, meu Deus, o porquê a gente está aqui? Se eu te sirvo, se eu tô na tua casa, se eu tô te louvando, se eu tô te buscando e essas coisas não acontecendo com meu filho. E eu lembro que toda noite, quando ele dormia, eu começava a chorar, eu chorava. Eu falava, eu tô aqui sozinha. Não tem ninguém para me ajudar, não tem ninguém para revezar comigo, né? Foram uma semana todinha só eu e ele. E Deus, ele falou profundamente comigo que ele disse que eu precisava descansar, confiar nele, acreditar que ele estava no controle de tudo, né? E tem situação da nossa vida que as coisas acontecem que é pra a gente se despertar ou ter mais fé, confiar. Então foi um momento muito difícil que eu passei com meu filho. E eu precisei acreditar, precisei confiar em Deus profundamente. Então, para honra e glória do Senhor Jesus, hoje ele está bem. Graças a Deus. Em questão do problema do rim dele, a gente está tratando. E o último exame que a gente fez, a gente voltou com a médica cirurgiã dele, ela falou assim, parece impossível, mas parece que as coisas estão tudo voltando para um lugar. Olha que bênção. Tudo voltando para um lugar. Eu fiquei, meu Deus, eu falei, esse é o meu Deus, é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que eu sirvo, sabe? E hoje eu estou mais confiante de que Deus ele tem um cuidado muito grande por nós. E apesar do silêncio dele, que a gente acha que a gente está sozinho, não, é que Deus ele está trabalhando, ele está cuidando, ele está tendo o amor que ele tem por nós, né? Um amor muito grande, um amor imensurável. Então é isso, né? Acreditar é confiar, é ter coragem, é ser forte, né? Em momentos difíceis. E é isso. Que lindo, né, gente? Muito obrigada pela sua participação, por você ter aceitado o nosso convite de estar aqui com a gente, de você se colocar nesse lugar e entregar isso pra gente. Porque, por vezes, a vergonha, a timidez, o medo, né, faz com que a gente não permita que o outro seja abençoado com o nosso testemunho. E nós somos o testemunho vivo de Deus nessa terra. Porque se a gente já venceu uma batalha, é porque nós já somos essa mulher virtuosa. Não é? Deixa eu pegar aqui. Ai, gente, eu tô emocionada. Forte, né? Ai, o Senhor, Ele prepara essas coisas pra gente. O Senhor, Ele, desde que a gente iniciou esse sonho, né, Rafa? A gente sempre fala de um lugar na mesa. Esse lugar que ninguém tira da gente. Porque há lugar para todo mundo nessa mesa. Essa mesa, ela é farta. Essa mesa, dela flui poder. Dessa mesa, ela flui rios de água viva. Essa mesa, ela não nos julga, ela não nos condena, ela nos traz vida. E ela nos coloca nesse lugar de descanso. Porque o Senhor é quem faz isso com a gente. É Ele que nos dá esse testemunho. É Ele que nos torna essas pessoas na qual não tem aquilo que quer, mas o seu testemunho é a prova viva de que Ele existe. Amém. Se ainda existe alguém nessa terra que duvida de Deus, ainda não experienciou essa revelação de Deus na vida, né? Vamos lá, mais alguém? Eu acho que só mais uma, né? Por causa do...
nosso horário. Mas e aí, gente? Gostaram da dinâmica de hoje? Top. Legal, né? E aí? Não vou pedir para vir na frente, mas se ela quiser responder dali do lugarzinho dela, que o Rafa cutucou ela e disse assim, vai lá. Para quem não sabe, essa daqui é a mãe do Rafa, a tia do Rafa, que hoje está aqui com a gente. E eu queria só pedir permissão dela. Participa com a gente hoje? Ela é tímida, rapaz. Quer que seja daí mesmo ou quer vir aqui com a gente? Mas a tia Teresa também tem um testemunho bom. É? Então vem as duas. Vem primeiro uma, depois vem a outra. Venha. Olha, ela foi. Calma aí. Que lindo! E aí, tem uma pergunta aqui que fala sobre identidade e valor. Deus está no meio de tudo. E Ele sempre diz que nós não seremos abalados. Com essa promessa, fortalece a gente nos momentos difíceis, né? E aí eu vou lhe perguntar. O que significa para você hoje ser a imagem e semelhança de Deus, essa mulher virtuosa? Puxa, durante toda a minha vida, sempre eu coloquei Deus em primeiro lugar. Mas nem é preciso falar que todo mundo nesta terra passa por muita dificuldade. E batalhas, e problemas. Mas eu quero afirmar que se você tem fé em Deus e em Jesus, você com toda certeza vencerá todos os seus problemas. Porque há um certo tempo eu já vivo muito calmo, muito tranquilo, olhando para o meu, como você sabe, na minha varanda e tal, mas nem sempre foi assim. A minha cunhada sabe, né? Muitos problemas, problemas de saúde também, mas todos superados. E ter uma bênção de ter um filho como o Rafa, né? E como também o Márcio também, é meu grande amigo, é o Márcio. Dois meninos fantásticos, né? Você conhece o Rafa? Você conhece também o Márcio? Também conhece o Márcio. Então só essa aí é a tia Coruja. Tia Coruja. Essa daí é a segunda mãe para o Rafael, né? Ela, meu Deus, ele foi criado praticamente com ela. Não foi, Teresa? Um momento muito difícil. Eu já falei que eu passei muito momento difícil, né? Difícil, mas Deus, eu superei tudo. Amém, que bom. Graças a Deus, né? Porque se você for desistir, Não pode. aí não pode, né? Você tem que crer em Deus. E a Teresa sabe disso, né, Teresa? A Teresa sabe. E hoje em dia, graças a Deus, eu vivo em paz, né? Glória a Deus. Vivo em paz, com saúde, com paz, com harmonia. Que glória. Também o meu marido é médico, é um homem trabalhador, Amém. batalhador. Glória a Deus. E graças a Deus eu me ajoelho sempre no meu quarto e agradeço a Deus por todas as bênçãos. E aquilo que foi negativo ficou, Já passou. já né? passou. E o Já que passou. é ser imagem e semelhança de Deus hoje? Se olhar nesse lugar de imagem e semelhança dele. É sempre agradecer pela sua paz, pela sua saúde e pelo bem-estar dos seus filhos. Em primeiro lugar, a saúde e a paz. Isso aí sempre eu falo que é uma das coisas mais importantes, né? Você sempre tem que ter Deus, crer
crer em Jesus e tudo aquilo que ele passou e que ele deixou, isso também é da maior importância. Tá? Eu sou uma pessoa sem preconceito. As minhas amigas me chamam para a igreja católica lá da Ponta Negra, sempre eu vou. As mães que oram pelos filhos, que eu acho um momento marcante que eu passo lá, precioso. E não tenho preconceito, tá? Porque a igreja católica é a igreja Nossa Senhora da Amazônia. Conhece? E eu vou com minhas amigas, estou passando aí, ok. Estou passando aí, ok. E as minhas vizinhas lá do meu condomínio também são de lá, que vão também. E graças a Deus, eu quero agradecer aqui a Deus toda a minha vida, todas as minhas batalhas vencidas e a grandes paz que eu tenho hoje em dia, minha saúde e minha paz. Amém. Queria falar, né? Então, peraí, que a senhora vai receber a sua florzinha. Obrigada, meu amor. Que bom que você veio e participou com a gente. Obrigada, hein? Aí. Não, eu quero deixar. E agora, tia Tereza, né? Eu já chamei. Bora, tia Tereza. Já tomei a tia pra mim. Venha. Vai, não se apoquente, não. A tia já é acostumada a dar testemunho, né, tia? É? Ela tem muitos aqui. E aí, diga, pode falar. Né? A gente nem precisa de pergunta. Tá. É o seguinte, eu fui uma pessoa assim, muito nervosa, né? E depois que eu conheci Jesus, isso tudo passou. Passou tudo. Mas aí vem, como disse minha cunhada, né? As lutas, os problemas da vida, né? Doença. E eu, quando eu era muito criança, quando eu tinha meus 8 anos, apareceu aquele negócio que chamou tireoide. Então o médico chegou para minha mãe e disse, mas meu Deus, ela é tão criança, como é que pode? Porque eu tinha 8 anos quando apareceu e com o passar do tempo, né? E foi crescendo em mim, aquilo me incomodava muito. Isso é um dos testemunhos. Aquilo que me incomodava muito. Então eu tinha um tio muito bom, ele já foi para Jesus. Ele dizia para minha mãe, minha mãe, o nome dela é Dilma. Ela é Dilma. Que não é a presidente. Então ele dizia, Dilma, eu tenho uma amiga, ele pode operar a Tereza. Isso eu tinha já meus 16 anos. Aí eu vou perguntar dela, aí eu disse, não, eu não quero, Deus vai me curar. E foi de Deus. Ele me curou. Isso é um testemunho poderoso, né? Eu tinha, Deus me curou. Meu Deus, são inúmeros, assim, curas que eu tive. Gastrite, meu Deus, problema de neuralgia, tudo isso foi só Deus. Só Deus. Então eu me sinto feliz de glorificar o nome dele, né? E nós temos que glorificar. E eu estou feliz por isso. Amém. Muito feliz, tá? Por isso que eu disse, eu fui rápida, porque se eu for Contar, tem muitos, são né? muitos. A gente faz outros dias, né? Valeu, é verdade. Vem de novo. Vem de novo. Pronto, Mas eu resolvido. estou feliz, tá? Eu gostei muito daqui, achei maravilhoso. Ai, agora a tia Tereza também já participou, vai ganhar Meu Deus. a sua florzinha. Obrigada. Amém. Para todas nós mulheres. Ai, olha, mano, eu devia ter ficado com a minha havaiana, que eu não tenho essas coisas. Né? Então, gente,
Que delícia, né? O Senhor, Ele nos surpreende. Eu realmente não ia entregar essa palavra, mas aí o Senhor falou comigo e eu mandei uma mensagem pro Rafa. Rafa, olha, tive uma ideia aqui do nada, que não é do nada, né? E aí eu vou fazer isso. Meu Deus, eu não acredito. Ainda Deus, Senhor falou com você, e que bom. E aí eu acho que a sua ideia é maravilhosa. Mas realmente não foi minha. Porque quando a gente vê a manifestação do Espírito dessa forma, nunca é da gente. Nós somos apenas esse instrumento que leva, né, a esse lugar. E que bom, quero hoje, nesse dia tão feliz, que é o nosso dia, o dia de experienciar a cura que a gente precisa, de ter o testemunho da paz que a gente precisa, né? De saber que temos um amigo do lado e que a gente pode contar e que essa voz do Espírito pode nos usar, de ter esses testemunhos de vida e que nós possamos a cada dia nos fortalecer no Senhor, porque não há nada nesse mundo que nos separe dele, e tudo que a gente quiser que esteja de consonância com o seu poder vai se cumprir. Aleluia. Porque é da promessa dele, porque é da vontade do Senhor, e nem sempre é a nossa vontade, a gente precisa compreender da melhor forma. Porque não adianta fazer beicinho, não adianta bater o pé, não adianta. O que a gente precisa fazer é realmente, como a Hannah falou, confiar. A confiança no Senhor nos torna mulheres com superpoder. E essas mulheres com superpoderes, elas têm a capacidade de mudar a história de vida. Então, muito obrigada pela participação de todas vocês. Eu estou muito feliz pelo que aconteceu aqui e que nós possamos aí ter uma semana abençoada, que nós possamos aí ter essa entrega, que nós possamos refletir que nós já somos o reflexo do Senhor nessa terra. Nós somos aquelas que propagamos o amor, porque o que está dentro da gente, aquilo que Ele já nos deu, vai aí se multiplicar em todos que estiverem próximo da gente. Amém? Amém!